Nessa quinta aula, a gente vai estudar espaços quocientes, tá? Que é um conceito fundamental em álgebra linear, álgebra multilinear, depois, enfim, qualquer ramo da matemática. Em particular, álgebra, vocês usam isso. Então, depois, né, enfim, álgebra comutativa, álgebra não comutativa, álgebras associativas e não associativas, geometria algébrica, enfim. Existe uma miríade de situações onde a gente usa espaço quociente. Tá? Se a gente considera aqui um espaço vetorial, né, um subespaço vetorial, um espaço vetorial sobre um corpo K, V, como de praxe, e um subespaço vetorial U, que está contido e pode ser igual ao V. Então, olha só, existe o conceito aqui, né, de espaço quociente, ele orbita em torno da ideia de que existem vários subespaços W que estão estritamente contidos, né, em V, e, enfim, pode ser igual ao V, mas a coisa fica mais interessante quando ele está estritamente contínuo, tais que a interseção entre esse subespaço W e o subespaço vetorial U dado inicialmente, a interseção é nula e a soma do subespaço vetorial W com o subespaço vetorial U é exatamente o V, né? O espaço vetorial total V. Essa soma como a interseção é nula, então essa soma acaba sendo uma soma direta, tá? Então, por exemplo, a gente pega o plano bidimensional e considera o subespaço vetorial o conjunto dos pontos no plano com ordenada nula, né? Então, esse subespaço vetorial, né, vocês podem mostrar que esse subespaço vetorial, né, o eixo x, né, é exatamente um subespaço vetorial, né, que a gente não mostrou, mas vocês podem mostrar isso. Cada complemento, neste sentido aqui, olhem só, quais são os subespaços vetoriais do plano, tais que a interseção desse subespaço com o eixo x seja nulo e o subespaço mais u é igual a v. Né? Então esses subespaços são qualquer reta que não passe pelo tem que necessariamente passar pela origem, né, para ser subespaço, né? Mas qualquer reta que não seja paralela ao eixo x. Só que a gente pode complementar o eixo x, né, e isso é chamado complemento direto do eixo x, que é uma reta paralela ao eixo x e diferente do eixo x. Né? Então, no fim, a gente pode. O conceito aqui é o seguinte. Vamos. Line. Por exemplo, aqui está o eixo x. Né? E supõe que esse slide seja o plano. Então, a gente pode empilhar. Uma outra reta paralela, tá? E descartem essa setinha aqui. Descartem essa setinha. Mas a gente pode empilhar infinitas retas paralelas ao eixo x até completar todo o espaço R2. Tá? Eu faço esse processo iterativamente de maneira infinita. Então essa é a ideia de complemento direto. E o espaço quociente, então a ideia subjacente a ele é construir, nesse caso a gente pode construir todo o R2 a partir desse empilhamento, dessa pilha, né, de retas paralelas ao eixo x. Ou seja, isso daqui mais rigorosamente num outro conceito geométrico pode ser chamado de foliação de retas paralelas ao eixo x. Tá? Então a ideia fundamentalmente é essa intuição.
né, do espaço quociente aqui para o R2. Mas geralmente, a gente vai falar mais disso no que se segue. Por exemplo, eu tenho aqui um subespaço vetorial, M, ou seja, uma reta em R2. Como é subespaço vetorial, o zero, o vetor nulo, tem que estar contido nesse no subespaço, né? Por definição de subespaço. É uma das propriedades de um conjunto ser subespaço vetorial. Tá? Mas qualquer reta paralela também, né, isso não vale só para o eixo X, mas vale para qualquer subespaço vetorial de uma dimensão em R2, ou seja, retas que passam pela origem, tá? E a partir dessa reta eu posso construir classes de equivalência dessa reta, e isso a gente vai falar nos próximos slides, tá? Com esse slide eu só estou querendo munir vocês de uma intuição do que consta, né, na definição de espaço quociente. Então, o espaço quociente aqui, em relação, né, o subespaço vetorial, o espaço vetorial L, que é exatamente o R2, quociente com esse subespaço vetorial M, é exatamente esse conjunto aqui de todas as retas que são paralelas à reta M. Tá? Notem que essas retas paralelas não passam pela origem e, portanto, não são subespaços vetoriais. Tá? A gente vai falar disso no que se segue. Primeiro a gente tem que definir, né, o conjunto, né, chamado classe lateral do subespaço U. A classe lateral do subespaço U, dado um vetor V no espaço vetorial, então a classe lateral, denotada por V mais uma soma com o subespaço vetorial U, é exatamente o conjunto dos vetores escritos como V no espaço vetorial mais o U no subespaço vetorial. Então, assim que a gente define esse conjunto, é chamado uma classe lateral do vetor U. Então, por exemplo, naquele exemplo onde o espaço vetorial é igual ao plano bidimensional, R2, o subespaço U é exatamente o eixo X, e as retas e as classes laterais são retas paralelas ao eixo X. Ou seja, aqui está vetores no eixo X. Se eu somo um vetor no eixo X com outro vetor que está fora do eixo X, né, pela regra do paralelogramo, pela regra do paralelogramo eu obtenho vetores de mesma altura. Tá? Então essa classe lateral, ele forma essa soma, se eu fizer esse processo infinitamente, né, dos vetores de mesma ordenada y, né, paralela ao eixo x, quando U é exatamente o eixo x, eu obtenho então uma reta que é paralela ao eixo x. Tá? E nesse caso, né, eu posso fazer a mesma coisa, como isso vale para qualquer subespaço vetorial e não o eixo x. Né, aqui o M é uma bissetriz do primeiro quadrante, né, o espaço vetorial, essa reta aqui é y igual a x. Então as classes laterais são exatamente a soma de um vetor nesse subespaço vetorial M com qualquer vetor que tenha uma certa componente aqui ortogonal ao subespaço M. Tá? Então, se V1 e V2 pertencem ao espaço vetorial, a gente pode ter, ainda que o V1 mais o subespaço vetorial U seja igual ao V2 mais subespaço vetorial U. Ou seja, eu posso ter aqui então duas classes laterais iguais com V1 diferente de V2. Tá? E as translações, né, de U por um vetor V corresponde exatamente à classe lateral. Ou seja, ela translada e forma uma outra reta, né, é translada um subespaço vetorial e forma uma outra reta paralela a esse subespaço vetorial, no caso do plano bidimensional. Né? Tais translações não são
necessariamente subespaços vetoriais, né? E são espaços afins ou subvariedades lineares. Tá? E agora uma definição, a definição de congruência. Dado um subespaço vetorial U de um espaço vetorial V, né, e vetores V1 e V2 no espaço vetorial, a gente diz que o vetor V1 é congruente ao vetor V2, módulo U, né, módulo o subespaço vetorial U, se V1 menos V2 está pertence ao espaço vetorial. Tá? Então vamos fazer aqui o seguinte, pessoal. Aqui a gente tem o subespaço, né, vamos ilustrar isso da seguinte maneira. Aqui a gente tem um subespaço vetorial U, tá? que é o eixo X, e a gente tem aqui o espaço, o R2 todo. Tá? Então isso aqui só vetores geradores desses dois desses, né? O eixo Y também é um subespaço vetorial, mas o U é esse cara daqui. Então olha só, suponha que a gente tenha aqui vamos pensar V1 certo. Então olha só, a gente tem o V1, né, um vetor, vamos mudar de cor aqui. A gente tem um certo V1. Não mudou? Mudou. Então a gente vai chamar esse vetor aqui de vetor V1. E um outro vetor aqui. Qualquer outro vetor. Vamos chamar esse, por exemplo, esse vetor aqui. Tá? Pela regra do paralelogramo, claro, vamos denotar esse vetor aqui pelo vetor V2. Então, o vetor menos V2 é o vetor oposto aqui, né? Ele tem mesma direção e sentido oposto. Tá? Bom, aproximadamente aqui, mesmo tamanho. Beleza? Então esse cara daqui é o menos V2. Menos V2. Se a gente usa a regra do paralelogramo aqui, V1 mais... perdão, V1 menos V2, né, que é exatamente essa soma aqui, vai dar um vetorzinho aqui. Vamos chamar esse cara aqui de um outro vetor. Né? Vai dar um vetor que está aqui. Vai ser paralelo ao eixo X. E esse vetor é exatamente o vetor V1. Vetor V1 menos o vetor V2. Então é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Vocês podem notar aqui o seguinte. Vocês podem notar aqui o seguinte. Vamos mudar isso aqui para azul. Que estes vetores aqui, tá? Eles são vetores, tanto o V1 quanto o V2, eles estão nessa classe lateral. Então essa reta aqui paralela ao eixo X, vamos chamar essa reta de reta S. Tá? Vou mudar aqui para
para azul. Vou chamar essa reta aqui de reta R. Tá? É uma reta paralela ao eixo X. E a gente diz, nesse caso aqui do R2, né, do plano bidimensional, a gente está no plano. Só é um exemplo bastante particular, mas bastante ilustrativo. Né? Então, esse é exatamente o conceito de congruência. Né? Então, V1 é congruente a V2. Se o V1 menos V2, ele está no subespaço vetorial U. Ou seja, se o V1 menos V2 ele estiver no eixo, for um vetor do eixo X, né? Pertence ao eixo X. Vocês podem fazer essa brincadeira aqui para todo vetor e a gente conclui que o V1 é congruente ao V2, nesse caso bidimensional, se eles tiverem a mesma ordenada aqui, o mesmo valor da ordenada, tá? A mesma altura. Esse vetor aqui, eles têm que ter a mesma altura em relação ao eixo Y, ou seja, a mesma ordenada. A gente diz também que V1 ele é congruente a V2, o módulo U, ou ainda o V1, né, é congruente a V2 com esse U entre parênteses, ou ainda a gente utiliza essa notação aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, das retas que a gente viu, né, vetores, essas retas paralelas aqui ao subespaço vetorial M, eles definem classes laterais, e todos os vetores que partem do eixo, partem da origem e chegam nessas, né, o ponto de saída desse vetor é a origem, e o ponto de chegada é essa reta vermelha, por exemplo. Todos os vetores que partem da origem e chegam nessa reta são congruentes, tá, entre si. E se a classe lateral do vetor V é dada... não, a classe lateral do vetor V é, por definição, isso daqui, né? Essa aqui foi a definição, ou seja, o conjunto dos vetores que podem ser escritos como V mais a soma de um outro vetor que está no subespaço vetorial W, e esse V com barra em cima, a gente denota a classe de equivalência do vetor V. Tá? A classe de equivalência do vetor V. E isso, claro, define uma classe lateral, e claro que a coleção de todas essas classes laterais é indicada por V quociente com subespaço vetorial U. Tá? A gente pode a gente pode munir, equipar o espaço vetorial, esse espaço quociente, de estrutura de espaço vetorial, definindo a multiplicação por escalar e a soma de vetores. Dados vetores V1 e V2 no espaço vetorial, então a soma das classes de equivalência é a classe de equivalência da soma desses vetores, assim que se define a soma de classe de equivalência, né, ou classes laterais, enfim, aqui, né, ao contrário lá, quando a gente falou disso na primeira aula, no contexto de corpo, aqui é a mesma coisa. E eu multiplico, dado um escalar A, eu multiplico este escalar A pela classe de equivalência, é exatamente a classe de equivalência do escalar A multiplicado pelo vetor V1. Tá? Agora, a gente tem que mostrar, na primeira coisa, a gente tem que mostrar que a soma e a multiplicação por escalar, ela está bem definida, tá? No sentido que ela independe do representante. Ou seja, representante, como a gente já viu lá na definição de corpo, é justamente o elemento que representa toda a classe lateral. Mas qualquer elemento congruente a V, né, também vai
vai designar aquela classe lateral. Tá? Bom, a gente vai então provar que a soma está bem definida. Vamos pegar dois vetores W1 e W2 no espaço vetorial e tomar duas classes laterais, tá? O V1, a classe lateral do V1, que é igual a V1 mais o subespaço vetorial U, é a classe de equivalência do W1, que é o conjunto dos vetores W1 mais o subespaço vetorial U. Então vamos tomar aqui representantes diferentes, né? Tais que a classe de equivalência do V1 é a classe de equivalência do W1 e a mesma coisa para o V2 e o W2. Então a soma de V1 com V2, as suas classes de equivalência, é igual à classe de equivalência da soma de V1 com V2, que por definição é a classe lateral, ou seja, o conjunto dos V1 mais V2 mais o subespaço U. Só que isso daqui, né, eles podem ser expressos como W1, tá, mais W2 mais U1 mais U2 mais U, né? Simplesmente. Notando aqui, pessoal, que é o seguinte, esse U, né, ele é definido como sendo... bom, isso aqui vale tanto para o 1 quanto para o 2. O 1 é igual a W1 mais V1. Essa é a notação que a gente está usando. E o 2, analogamente, é igual a W2 mais V2. Tá? Essa aqui é a notação que a gente está usando. Então, com essa notação, eu posso utilizar essa prescrição, tá? W1 mais V2. Aqui o sinal não vai importar muito não, porque né, se vocês quiserem explicitar isso, coloca aqui o sinal. Aqui deve ser um sinal negativo, tá? Eu vou marcar isso daqui, né, pela nossa definição, mas tanto faz aqui o sinal, porque U é um subespaço vetorial. O 1 e o 2 são elementos do subespaço vetorial U. Então aqui menos o 1 menos o 2 mais U é exatamente o espaço vetorial. Tá? É o subespaço vetorial U. Isso, né, mas eu vou trocar isso e mandar para vocês direitinho com o sinal. Isso é igual a W1 mais W2 mais U, porque essa soma aqui está no subespaço vetorial U, que é exatamente a classe de equivalência da soma de W1 mais W2. Ou seja, a soma não depende dos representantes. E a mesma coisa pode ser verificada para multiplicação por escalar, né? Como eu disse, essa daqui é a definição. O V1 menos W1 são congruentes. Quer dizer, perdão, o V1 e o W1 são congruentes, então a diferença entre eles é um elemento do subespaço vetorial. Então, quando eu multiplico por escalar essa igualdade, né, multiplico por escalar, pela definição de subespaço, ainda vai estar no subespaço vetorial. Então, o escalar multiplicando a classe de equivalência do V1 é igual à classe de equivalência do escalar multiplicando o V1, que é exatamente essa classe lateral, né, por definição. Só que isso é igual a W1 mais 1, né? Isso aqui é W1 mais 1. Deixa eu só ver o sinal aqui, se estava certo mesmo. 1. Pessoal, não. Olha só uma observação aqui, o sinal está certinho, porque o 1 perdão, o V1, né? A definição aqui é V1 é igual a W1 mais 1. E o V2 é igual a W2 mais o 2. Então aqui está certinho a soma, né? E foi exatamente isso que a gente usou aqui, né? E isso daqui, como A vezes o 1 é um elemento do subespaço vetorial, quando eu somo com o subespaço vetorial vai dar um elemento do subespaço vetorial U. Então isso daqui é exatamente A vezes a classe de equivalência do W1. Então a gente acabou de mostrar que a soma e multiplicação por escalar dependem somente das classes laterais, não de qual vetor que eu escolha, tá? Ou seja, aqui, pessoal, a gente escolheu dois vetores W1
e V1 que são congruentes, tá? Para representar a classe lateral. Então, a gente mostrou que não depende se eu escolho o W1 ou o V1, ou nem o W2 ou o V2, ou V2 isso, né? Porque a soma aqui independe da escolha de representantes. Então, a gente provou que essas somas estão bem definidas e a gente pode, então, munir o espaço quociente com uma estrutura de espaço vetorial a partir dessa maneira. Aí vocês têm que provar que o espaço quociente é um espaço vetorial, tá? Esse espaço, né, como a gente já falou várias vezes, o V sobre o quociente com U, né, é o espaço quociente de V por U. E o vetor nulo, uma observação aqui importantíssima é que o vetor nulo do espaço quociente de V por U é exatamente a classe de equivalência do espaço vetorial, U. Por quê? A classe de equivalência do zero é exatamente o conjunto dos vetores do zero mais o subespaço vetorial, né? Essa classe lateral. Só que zero mais o subespaço vetorial, U é o próprio U. Então, o nulo, o vetor zero, né, o vetor nulo do quociente de V por U é exatamente o subespaço vetorial U. Tá? Ou seja, naquele exemplo lá do espaço bidimensional, o vetor nulo é exatamente o conjunto de todos os vetores que tem a ordenada nula, ou seja, o eixo x, que é exatamente o subespaço vetorial U naquele exemplo. Tá? Agora, o que vocês vão mostrar é que fica como exercício, tá? É um dos exercícios da lista, é que o conjunto V quociente com U, né, o quociente de V por U, é um espaço vetorial sobre o corpo K com aquelas operações que a gente mostrou nos dois, que a gente definiu nos dois slides passados. Né? E, bom, isso a gente mostrou no slide passado. Agora, a transformação aqui, π, que leva o espaço vetorial no espaço quociente, né, de V por U, é chamada projeção canônica. Ou seja, ela leva espaço vetorial na classe lateral. Tome aqui um vetor V no espaço vetorial, a projeção canônica ela leva exatamente o V na classe lateral do V, que é exatamente, por definição, o conjunto dos elementos V no espaço vetorial somados com o subespaço vetorial U. Tá? Proposição. Dada a projeção canônica, né, que é uma transformação linear que... Bom, vocês podem provar que é uma transformação linear. Tá? A linearidade vem daqui da definição, mas escrevam isso, tem que provar. Então, provado que é uma transformação linear, o núcleo da transformação linear é o próprio U, isso a gente já observou, tá? Isso vem da definição do vetor nulo na classe de equivalência, tá? E a imagem é exatamente o contradomínio, tá? Primeiro, né, a gente vai mostrar que a aplicação linear π, né, a projeção canônica é um homomorfismo, ou seja, ela é uma transformação linear. Linearidade, dados V1 e V2 no espaço vetorial, um vetor U no subespaço vetorial U, e A um escalar, então a projeção canônica aplicada a essa combinação linear, ela leva na classe lateral. Tá? Só que, olhem só, esse espaço, essa notação aqui, pessoal, existe uma sutileza aqui. Essa notação, um vetor AV1 mais V2 mais o subespaço vetorial, é o conjunto aqui do AV1 mais V2 mais Uzinho, né, um vetor, onde esse Uzinho ele está no subespaço vetorial U maiúsculo. Só que, se a gente tomar aqui o 1 e o 2 também no subespaço vetorial U, então a combinação linear deles, né, a U1 mais U2, ainda pertence ao
subespaço vetorial U. Né? Porque o U ele é subespaço vetorial. Então a soma a soma de vetores e multiplicação por escalar caem dentro do subespaço vetorial. Então a gente escreve isso aqui simplesmente para escrever essa projeção canônica, né, exatamente isso aqui que eu escrevi aqui em cima, como um A que multiplica V1 mais o 1. Por quê? O U ele pode ser expresso como A1 mais o 2. Então esse A ele distribui aqui entre V1 e o 1 e fica V2 mais o 2. Agora, isso daqui é exatamente isso aqui, pessoal. A que multiplica V1 mais 1 é exatamente A que multiplica a classe lateral do V1. E V2 mais o 2 é exatamente a classe lateral do V2. Então isso é igual a A que multiplica a projeção canônica do vetor U. Na verdade é V1 aqui. Vamos consertar isso aqui para não dar problema depois. Projeção canônica. Isso daqui é V1, vamos consertar aqui, V1 mais V2, tá? Aula 5. Pronto. Atualizou. Então, olha só. A gente provou... Não é só para a anotação tá bonitinho aqui. Então, isso daqui é a projeção canônica do V1 mais projeção canônica do V2. E está mostrado que isso daqui é uma transformação linear. Além disso, né, a imagem é exatamente o contradomínio por construção. Tá? E o núcleo é o conjunto dos elementos da projeção canônica do espaço vetorial, tais que eles são levados no elemento nulo do contradomínio. Só que o zero do contradomínio é o vetor zero do espaço vetorial mais o subespaço vetorial U, que é a classe lateral do zero, né? É a classe de equivalência do zero. Isso daqui é o próprio U, né? Então a gente mostrou que o núcleo da projeção canônica é o subespaço vetorial em relação ao qual se faz o quociente, e a imagem da projeção canônica é o V quociente por U. Um exercício aqui interessante, né, um exemplo, que é o seguinte. Prove que se essas classes, esses elementos do espaço quociente V por W são linearmente independentes, então os vetores V1 até Vn no espaço vetorial são linearmente dependentes, né, nele. E a gente quer saber também se a recíproca é verdadeira. Primeiro, então considere que um W, um subespaço vetorial do espaço vetorial V, tome esse conjunto de elementos do quociente, né, um conjunto de vetores Li, por hipótese. Tá? Essa aqui é a hipótese. Então, olha só. O que são esses vetores linearmente independentes? Significa que a combinação linear nula dessas classes de equivalência implica que cada um desses coeficientes são nulos. Agora, se a gente tomar representantes dessas classes de equivalência, o representante dessa é o V1, tá aqui. O representante dessa classe de equivalência é o V2, embaixo, e o representante dessa classe de equivalência é o Vn, que está embaixo. Tá? A gente faz isso N vezes. Então vamos tomar a combinação linear desses representantes, tá aqui, e vamos aplicar a projeção canônica. Isso implica que
a combinação linear é zero, porque esses vetores, por hipótese, são linearmente independentes. Só que, se a combinação linear aqui é zero, implica que todos os coeficientes são nulos, então todos os coeficientes são nulos aqui também. Então a gente mostrou que esse conjunto aqui é um conjunto linearmente independente, porque os coeficientes da combinação linear nula, todos são nulos. Tá? Agora, a recíproca não é verdadeira porque se a gente tomar aqui V1 e V2 no espaço vetorial diferentes, tá? Eles podem habitar uma mesma classe lateral. Tá? Se eles habitam uma mesma classe lateral, quando a gente, mesmo que a gente tome uma combinação linear nula, quando, por exemplo, eu escrevo nula de vetores do espaço vetorial, V, quando eu tomo a combinação linear de classe de equivalência, a gente tem que o C1 é igual a menos C2, tá? Que não necessariamente são nulos, porque essas classes são iguais, mesmo sendo a combinação linear nula. Então está provado que a recíproca não vale. Tá bom? Se tem essa proposição que diz o seguinte: se o espaço vetorial ele possui uma dimensão finita, então a dimensão do espaço quociente, né, de V por U é a dimensão de V menos a dimensão de U. Bom, a gente provou que, dada a projeção canônica de V no espaço quociente, a gente já mostrou que o núcleo de U da projeção canônica é o subespaço vetorial U, e a imagem da projeção canônica π é o espaço quociente. A gente já mostrou isso há 2 slides atrás. Agora, por outro lado, o teorema do núcleo da imagem, ele diz que a dimensão do núcleo da aplicação mais a dimensão da imagem da aplicação é a dimensão do espaço vetorial. Né? Do espaço vetorial, que, claro, que é o domínio da aplicação. Então, a gente acaba de mostrar que a dimensão de U, né, como núcleo de π é igual a U, então aqui fica a dimensão de U, como a imagem de V de π é V sobre U, então isso daqui fica a dimensão de V sobre U, é a dimensão de V. Então a gente mostrou a nossa proposição, que a dimensão do espaço quociente de V por U é a dimensão de V menos a dimensão de U. E essa dimensão aqui, pessoal, ela tem uma denominação bastante especial e bastante importante. A gente chama a dimensão do espaço quociente de codimensão do espaço vetorial U com respeito a V. Tá? E a gente denota dessa maneira, codimensão de U. E aqui, para ficar ainda mais explícito em relação a qual espaço vetorial, é a dimensão de U em relação, né, com respeito a V. Essa é a notação que a gente vai utilizar. Agora a gente pode definir, como a gente definiu codimensão, a gente pode definir também coimagem com núcleo, a partir de espaços quocientes. Tá? Então a gente pega V e W, espaços vetoriais sobre o corpo K. Tá? A coimagem, se existe uma aplicação, né, para toda aplicação linear que leva W, que é o domínio, no contradomínio V, a coimagem é o quociente do domínio pelo núcleo. Tá? Que a gente já provou que o núcleo da aplicação é um subespaço do domínio. Então a gente pode fazer esse quociente que está bem definido. E o conúcleo da aplicação φ, denotado aqui por qualquer, é o contradomínio quociente com a imagem, que é exatamente, a gente já mostrou duas... Bom, na aula passada também, mas nas aulas prévias, que a imagem da aplicação linear é um subespaço vetorial do contradomínio, então faz sentido tomar esse quociente. E finalmente, a gente define o índice da aplicação linear como sendo a dimensão do conúcleo menos a dimensão do núcleo. Pessoal, isso aqui tem claro que não só utilizando a estrutura de espaço vetorial,
Mas isso daqui já dá uma certa introdução, uma certa nuance aos famosos teoremas de índice, né, que ganharam medalha Fields com o Atiyah em 1966, né, e, enfim, o Itten em 1990, o Donaldson acho que foi em 86, enfim, ou 94, acho que foi em 86. Depois você dá uma olhadinha na internet, que eles mexem com o teorema do índice. Então, essa definição de índice é extremamente importante. Claro que aqui é só subespaço vetorial e outras estruturas não estão abordadas, mas serve bastante para teoria topológica de campos, teoria quântica de campos, variedades e outras aplicações. Tá? Bom, eu já falei isso, que a coimagem e o núcleo estão bem definidos, né? Porque a imagem de φ é subespaço do contradomínio e o núcleo de φ é subespaço vetorial do domínio. Mas olha só, se o V e o W, se o domínio e o contradomínio eles estiverem em dimensão finita, acontece uma coisa bem interessante aqui. Que olha só, o índice é a dimensão do conúcleo. A dimensão do conúcleo é a dimensão de V consciente com a imagem. E a gente já mostrou no slide passado que a dimensão de V pela imagem a dimensão de V consciente pela imagem é a dimensão de V menos a dimensão da imagem. E a dimensão do núcleo, aqui, pelo teorema do núcleo de imagem, é a dimensão do domínio menos a dimensão da imagem de φ. Tá? Então aqui, menos dimensão da imagem, mais dimensão da imagem. Então, quando a dimensão finita, o índice da aplicação linear é simplesmente a dimensão do contradomínio menos a dimensão do domínio. Tá? Então, nesse caso, o índice de uma aplicação φ, né, o índice é exatamente depende só da dimensão do domínio e do contradomínio. Então, em dimensão finita, isso daqui é justamente a dimensão do contradomínio, mas a dimensão do domínio. Note, pessoal, que quando eu falei lá sobre medalha Fields, sobre aplicações, a coisa interessante acontece quando a dimensão fica infinita. Tá? Primeiro, né, só para lembrar, enfim, quem fez teoria de grupos já viu isso lá, que essa sequência aqui, se eu tenho grupos G0, G1, G2 até Gn, e aplicações homomorfismo de grupos, né, F1, F2 até Fn, a gente diz que essa sequência é exata se a imagem da aplicação Fi é o núcleo, né, a imagem de uma aplicação é exatamente o núcleo da próxima aplicação, da aplicação subsequente, para todo I de 1 até N. Né, isso daqui pode ser escrito como uma restrição. Isso aqui, pessoal, como espaços vetoriais são grupos aditivos, né, são grupos abelianos, são grupos abelianos aditivos, então a gente pode emular essa definição para o conceito de projeção canônica. A gente viu que essa projeção canônica ela a gente observa que ela é sobrejetiva, né? E, portanto, a gente pode denominá-la como sendo um epimorfismo, porque a imagem da aplicação é exatamente o contradomínio e leva cada vetor à sua classe de equivalência. A gente já viu que o núcleo da aplicação é o espaço vetorial em relação ao qual é o subespaço vetorial em relação ao qual a gente está tomando quociente. Então a gente define essa sequência exata do zero, né? Isso daqui é uma imersão no espaço vetorial, vai para o subespaço vetorial, você toma aqui a projeção canônica, né? E o quociente ele vai no zero. Essa daqui é uma sequência exata e como exemplo dessa sequência exata, a gente pode tomar o zero indo no R2, um subespaço vetorial de R3. Tomando a projeção canônica, a gente tem o R3 quociente pelo R2. Isso a gente vai mostrar lá mais para frente, que isso daqui é exatamente o R e que vai no zero também. Tá? Sequências exatas também são importantes. Aqui a gente não vai utilizar muito, mas ilustrativamente você compete com
com teoria de grupos, né, trazendo isso para o conceito aqui de grupos aditivos. Agora, um teorema importantíssimo, e aqui nasce, né, existem dois teoremas. Não, o primeiro e o segundo teorema de homomorfismos. Lembra, pessoal, o teorema do núcleo e da imagem? Eu disse que assim era uma primeira versão de um teorema bem mais forte. Então, eis que este teorema aqui é o teorema forte. É o teorema que vale para dimensões arbitrárias, incluindo dimensão infinita. Tá? Nota que aquele teorema do núcleo da imagem, como a gente viu até agora, só vale quando o contradomínio, quando o domínio possui dimensão finita. Então esse é o teorema mais forte que existe, e a gente pode chamar ele, sim, claro, de teorema de núcleo da imagem, mas a versão forte dele. Tá? Só adiantando, pessoal, vamos ver isso aqui com calma, mas adiantando, a gente vai provar o seguinte, que dada a aplicação linear de um espaço vetorial V, o domínio, no espaço vetorial W, o contradomínio, V quociente com o núcleo da aplicação é exatamente a imagem da aplicação. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que a dimensão da coimagem, né, em particular a dimensão da coimagem, é exatamente a dimensão da imagem. Né? Aqui a coimagem é o W sobre o núcleo. Perfeito. Tá? Então vamos anunciar esse teorema. O teorema está dizendo o seguinte: considera uma aplicação linear do espaço vetorial V no espaço vetorial W, tal que ela seja sobrejetiva por aplicação, por definição, por construção. Ou seja, a φ pega o domínio e leva em todo o contradomínio. Então, existe um único isomorfismo, φ com barra em cima, né, a aplicação quociente, cujo domínio é V quociente com núcleo de φ, lembra o φ dessa aplicação original aqui, e leva no contradomínio, tal que a φ original ela pode ser escrita como composição desse único isomorfismo, tá? Com a projeção canônica, onde a projeção canônica aqui, eu estou tomando o domínio e levando em elementos do quociente entre o domínio e o núcleo da aplicação. Tá? Então, essa projeção canônica que eu acabei de falar, e a φ barra, ela leva esse quociente de V por núcleo de φ no contradomínio que é comum tanto a φ quanto a φ barra. Então o que está acontecendo é o seguinte, esse diagrama aqui comuta. O φ, a aplicação linear original, leva o V no W, só que o W, por construção, é exatamente a imagem da φ. Tá? Por outro lado, a projeção canônica leva V em V quociente com núcleo de φ, tá? E a φ bar, que é essa aplicação canônica, ela leva aplicação quociente, perdão, ela leva o V quociente com núcleo de φ na imagem de φ. Então o teorema ele vai surgir daqui. Ó. Então existe esse único isomorfismo. Tá? Existe um único isomorfismo, e se a gente provar que existe um único isomorfismo, a gente mostra que o V quociente com núcleo ele é exatamente isomorfo à imagem, e está provado o nosso teorema. Tá? Então é isso que a gente vai mostrar. Primeiro, essa aplicação induzida φ barra, né, a gente pode chamá-la de aplicação quociente. φ barra, que ela leva V quociente com núcleo de φ, AW, ela é definida da seguinte maneira. Você toma aqui classes laterais, né, do elemento V e leva em φ de V. Então ela é definida dessa maneira. Bom,
definindo dessa maneira, a gente vai mostrar que a escolha, né, como o domínio aqui, ele toma classes laterais, então basta a gente mostrar que a escolha não depende do representante. Tá? Ou seja, qualquer elemento nessa classe lateral que for congruente ao vetor V, ele também pode ser utilizado nessa definição. Então, dados V1 e V2 no espaço vetorial, as classes laterais de V1 são expressas dessa maneira, classe lateral de V2 também é expressa dessa maneira. Tá? Agora, se o V1, a classe lateral do V1 for igual à classe lateral do V2, então o V1, né, a classe lateral do V1, que por conseguinte ela é denotada, é o conjunto dos elementos V1 mais o núcleo de φ, é igual ao V2, a classe de equivalência do V2, que é o conjunto dos V2 mais o núcleo de φ. Se V1 for igual a V2, então existe um W no núcleo, tal que, né, se as classes são equivalentes, as classes laterais são equivalentes, então os vetores V1 e V2 são congruentes, ou seja, existe um elemento W no núcleo, tal que o V1 é o V2 mais W. Segue-se que a φ barra, né, agindo no V1 é exatamente φ de V. Tá aqui, ó. A φ barra agindo no V barra é o φ de V. φ de V1. Só que o φ de V1 é o φ de V2 mais W. Porque o V1 é o V2 mais W. Como φ é linear, ela preserva a soma. E como o W está no núcleo, o W está no núcleo de φ. Então o φ de W vai dar um elemento nulo. E simplesmente o resultado aqui vai dar φ2. Só que o φ2 é o φ barra de V2. Né? Então a gente tomou aqui duas classes de equivalência e concluímos que a φ barra de V1 é igual a φ barra de V2. Então isso daqui está bem definido, né? E não depende da escolha de um representante. Agora, para provar que isso daqui é isomorfismo, basta provar que a aplicação induzida é objetiva e linear. Bom, como ela é definida em classes laterais como sendo a própria φ de V, né, a gente tem essa definição, então ela é linear, porque a φ de V é linear. E por igualdade, né, a φ de barra também vai ser linear. Né, como a φ barra da classe lateral do V é igual a φ de V, então a gente pode mostrar que a φ barra é sobrejetiva. Por quê? A φ barra agindo no espaço quociente é exatamente φ de V. E a φ de V é sobrejetiva por definição, né, pela hipótese do teorema. Né? Então, como a φ de V é sobrejetiva, então a φ barra também é sobrejetiva porque ela pega todo o contradomínio. Ela contempla todo o contradomínio. E finalmente, para provar que a φ barra é injetiva, basta mostrar que o núcleo de φ barra é igual a zero. Tá? Núcleo de φ barra são conjuntos às classes laterais no espaço quociente, tais que a φ barra de V barra é igual a zero. Agora, a aplicação induzida agindo numa classe lateral de V é exatamente a φ de V. Então o conjunto dos V mais o núcleo de φ, tais que φ de V é igual a zero. Tá? Agora, o φ de V é igual a zero somente se o V estiver no núcleo de φ. Tá? Então, se o V ele está no núcleo de φ, então o V mais núcleo de φ é próprio núcleo de φ. Está aqui. E o núcleo de φ é igual a zero. Mais o núcleo de φ. Tá? Pode ser expresso dessa maneira. E o elemento zero mais o núcleo de φ é exatamente a classe lateral do zero. Então a gente mostrou que o núcleo da aplicação induzida é exatamente a classe lateral do zero, ou seja, o φ é injetivo. A gente mostrou que é linear, que é sobrejetivo, que é injetivo, que está bem definida. Então a gente mostrou que é isomorfismo. Agora, resta mostrar que o isomorfismo é único. Então a gente toma dois isomorfismos com a mesma propriedade, tá? Que a propriedade de que a aplicação induzida
agindo no espaço vetorial, na classe lateral do vetor V, é a φ de V. Então, para todo V, a gente tem que φ1 induzida aplicado em V barra menos φ2 induzida aplicado no φ barra, como ambas satisfazem essa propriedade, então isso daqui é φ de V menos φ de V, que é zero, para todo V. Então, o φ1 menos φ2 é a aplicação nula, o φ1 é igual ao φ2. Então, esse isomorfismo é único e está mostrado no teorema. Ou seja, a gente mostrou que esse é o primeiro teorema dos homomorfismos. Mostramos que V quociente com o núcleo de φ é a imagem de φ. Lembra que o V é o domínio da aplicação. Tá? Então esse é digamos que ele seja o teorema do núcleo da imagem, a versão forte dele. Tá? Exemplo. Toma uma projeção que pega o espaço vetorial Rn mais 1 e leva nele mesmo, da seguinte maneira: eu pego vetores com n componentes, na base, com qualquer base, mas aqui é a base canônica, né? A gente pega vetores de n componentes e projeta no hiperplano, onde vetores de n mais uma componentes, e projeta no hiperplano onde essa última componente seja igual a zero. Tá? Então a gente projeta simplesmente as primeiras n componentes. Agora, a gente sabe que a projeção é uma aplicação linear, e o primeiro teorema dos homomorfismos nos diz que V quociente com o núcleo da projeção é isomorfo à imagem da projeção. Tá? O núcleo, qual que é o núcleo dessa aplicação? Se a gente tomar vetores onde todas essas componentes sejam nulas, mas essa última componente não seja nula, a gente vai obter vetores nulos. Tá? Então basta que esta última componente não seja nula. Inclusive o zero está no núcleo, né? Porque o núcleo é o subespaço vetorial. Certo? Então, mas geralmente não precisa ser nula, né? Então ela só tem uma dimensão e é isomorfo ao R. A imagem ela tem dimensão n, tá? Ela tem dimensão n. Então, pelo primeiro teorema do isomorfismo, o V é o domínio, que é Rn mais 1, quociente com o núcleo, que é isomorfo a R, é igual a Rn. Rn é exatamente a imagem aqui da aplicação, é o Rn. Tá? É o Rn. Então, a gente pegou essa projeção, né? A gente projeta as n primeiras componentes e mostra essa propriedade. Agora, vocês podem mostrar essa propriedade aqui de baixo utilizando a projeção, simplesmente tomando aqui a projeção vamos pensar, Q ou P. Nas Q, se vocês tomarem definir a projeção nas Q primeiras componentes, aí vocês podem provar esse exercício, tá? Que é um dos últimos exercícios do capítulo 1. Segundo teorema dos homomorfismos. Agora a gente tem V1 e V2, dois subespaços vetoriais do espaço vetorial V. Então, o quociente entre a soma desses espaços vetoriais com pelo subespaço vetorial V2 é isomorfo ao quociente entre o espaço vetorial V1 e a interseção entre os dois. Tá? Primeiro, vamos definir a aplicação sigma de V1 nesse quociente da soma pelo V2. Tá? Então eu pego vetores de V1 e levo em V1 mais V2. Bom, eu pego aqui, como V1 mais V2, ele define a classe lateral do V1, né? Então ela é seguramente sobrejetiva, né? E ela é uma aplicação linear. De fato, né? Ela preserva a soma, né? Simplesmente quando a gente faz agir esse vetor exatamente, né, nessa combinação linear entre AV1 mais W1, isso daqui é exatamente a classe lateral,
né? Porque aqui a gente tem o espaço quociente, é a classe lateral, que é exatamente a combinação linear de classes laterais. Isso daqui é A sigma de V1 mais sigma de W1, e portanto essa aplicação é linear. Agora a gente vai mostrar que o núcleo da aplicação é a interseção entre os subespaços vetoriais. Por um lado, a aplicação, o núcleo da aplicação é definido como os vetores do domínio, tais que o sigma de V1 é igual a 0. 0 no espaço quociente. Só que o 0 no espaço quociente é o 0 do espaço vetorial mais o V2. Tá? Porque é o quociente pelo V2 aqui. Então, mas essa propriedade aqui, sigma de V1 é igual a V1 mais V2, né, por definição, ela implica que o V1 também tem que estar no V2 para que, né, no subespaço vetorial V2, para que ele esteja no núcleo. Ou seja, dado o V pertencente ao núcleo, necessariamente o V ele tem que estar na interseção. Agora, dado o V reciprocamente, né, dado um vetor na interseção entre os espaços vetoriais, os subespaços vetoriais, então sigma de V é igual a V mais V2, que é o próprio V2, que é a classe de equivalência do zero. Tá? Por quê? Porque, em particular, o V está em V2, porque o V está na interseção. Então, a gente mostrou a ida e a volta, está contido e contém, então a gente mostrou que o núcleo do sigma é a interseção. Então, olha só, finalmente, a gente tem, como sigma vai de V1 em V1 mais V2, né? Então, o V1 aqui é o domínio. Pelo primeiro teorema dos isomorfismos, o domínio quociente com o núcleo da aplicação é isomorfo à imagem. Tá? Então, como o núcleo é a interseção e como a imagem de sigma é exatamente V1 mais V2 quociente pelo V2, então está mostrado, tá? Utilizando este teorema, está mostrado o segundo teorema dos isomorfismos. E agora, né? Agora um exemplo ilustrativo que a gente considera aqui dois subespaços vetoriais do plano bidimensional. O subespaço vetorial V1 é o eixo X e o subespaço vetorial V2 é o eixo Y. Tá? A gente já mostrou então esse resultado, que é o segundo teorema dos isomorfismos, e a gente quer explicitar, né, a gente quer simplesmente ilustrar esse teorema à luz onde o V é o R2, o V1 é o eixo X, ou seja, o espaço gerado por esse versor. Né, o eixo X tem coordenadas, tem ordenada nula, e o eixo Y tem abscissa nula. Tá? A gente pegou aqui componentes da base canônica, mas qualquer gerador de X também vale. Isso aqui é só um exemplo. Então, olha só, o V1 mais o V2 o espaço é o eixo X mais o eixo Y. Tá? Quociente com o V2, que é o eixo Y. Agora, o eixo X é isomorfo a R, o eixo Y também é isomorfo a R. Tá? E nota que, como a interseção entre o eixo X e o eixo Y é simplesmente o zero, então essa soma daqui, além de soma, né, é uma soma direta. E o eixo Y ele é isomorfo a R. Então a gente tem aqui o R2 sobre R, e utilizando aquele exemplo lá da projeção, quando o n for igual a 1, a gente mostra que o R2 quociente com o R é o próprio R. Tá? Então esse é o lado esquerdo, que é o R. Agora, o lado direito aqui do segundo teorema é o V1, que é o eixo X, quociente com a interseção. Olha, a interseção entre o eixo X e o eixo Y claramente é o vetor nulo. Então a gente tem aqui o eixo X, que é isomorfo a R, quociente com o vetor nulo, que é o próprio R. Então tá ilustrado o segundo teorema de isomorfismos para o eixo X e o eixo Y. Tá? Os subespaços vetoriais V1 e V2 são respectivamente dados pelo eixo X e pelo eixo Y. Agora, um exercício importante, né, é que
É um exercício da lista, já estou fazendo aí para vocês, como inúmeros outros. Eu já fiz e vou continuar fazendo. Suponha que esse espaço vetorial ele possa ser escrito como uma soma direta, prestem atenção nisso, que é a soma direta, né, entre dois espaços vetoriais. Então a aplicação canônica que leva V1 no quociente entre V e V2, né, por isso que a gente chamou lá no primeiro slide de complemento direto, é um isomorfismo. Tá? Então ela pega um elemento aqui de V1 e leva na classe lateral por V2, tá, desse elemento. Primeiro, aplicação inversa. Né? Essa aplicação aqui, que leva a soma direta no V1, que é exatamente uma projeção, né? É exatamente um operador de projeção, ele projeta no espaço V1, no subespaço vetorial V1, né? Essa soma direta, então ele pega vetores, soma de vetores, aqui está na soma direta, x1 está em V1 e x2 está em V2, ele leva simplesmente no x1. Tá? Então, vamos mostrar que essa projeção é inversa à esquerda e à direita, né, de K. Primeiro, o K composto com delta, né? Ah, tá, pessoal. Bom, vamos só corrigir a notação aqui. Esse delta, vamos escrever aqui, delta. Só ajustar a notação aqui. Pelo seguinte, como esse delta ele tem que aplicar, ele tem que tomar vetores na classe de equivalência, então a gente vai denotar esse delta linha. Esse delta aqui é um delta, esse delta aqui é um delta linha, é um delta barra, ou seja, é aplicação induzida. Tá? Eu vou consertar isso no slide depois. Então esse cara é exatamente a aplicação induzida. E a aplicação induzida, né, na classe de equivalência é exatamente o x1, o delta de x1 mais x2, que é igual a k capa de x1, porque o delta ele simplesmente projeta, né? E o kappa agindo em x1 é exatamente a classe lateral do x1, que é o x1 mais x2, que é o próprio x, né? Que é igual a x mais v2. Então a gente pegou aqui um elemento que é do tipo x mais v2 e chegamos num elemento aqui que é x mais v2. Tá? Então a gente mostrou que a composição é a própria identidade do espaço quociente. Agora, se eu fizer primeiro o K agindo no x1, o K agindo no x1 vai dar né, o kappa aqui agindo no x1 vai dar a classe lateral do x1. Agora o delta do x1, então aqui também, pessoal, tem que ter um delta. Tem que ter uma induzida aqui. Barrinha torta, mas depois eu corrijo aqui no TEC. Tá? Esse delta é a aplicação induzida na classe lateral, que por definição é o delta de x1, que é igual a x1. Né? Porque o delta ele produz, ele projeta. Então a gente pegou um x1 e o delta composto com kappa é a identidade no V1. Então a gente provou que o delta é a inversa à direita e à esquerda. Tá? Agora a gente precisa calcular o núcleo desta aplicação linear delta. Tá? O núcleo dessa aplicação linear, aqui está o delta. Né? Então o núcleo é o conjunto dos elementos do
do espaço vetorial, né, que é essa soma direta, tais que o delta aplicado nesses elementos dá o zero. Só que o delta ele projeta. Então, o delta projetado, o delta agindo no x1 mais x2 é o próprio x1, que é zero. Então, quando o x1 é igual a zero, tem exatamente o espaço vetorial V2, que é o núcleo. Tá? Então, se a gente aplicar o primeiro teorema dos isomorfismos, o delta, essa aplicação quociente aqui, induzida, o delta barra do quociente, né, é o isomorfismo, porque o V2 é o núcleo e o V1 é a imagem. Tá? O V1 é a imagem. Então, pelo teorema forte do núcleo da imagem, isso daqui é um isomorfismo. Então a nossa aula acaba aqui. A gente acabou o primeiro capítulo. Façam até o exercício 80 do livro e bons estudos.